entre gritos y una voz suave, ¿qué es más fácil de escuchar? É sobre isso que vamos estar falando no dia de hoje, como ouvir a voz de Deus em dias tão agitados. E estou aqui com ellas. Como estão? Bien. Imagina, ouvir a voz de Deus é algo que temos que fazer desde tempranito, empezar o dia já nos colocando a esta disposição de ouvir a voz de Deus, não? Así es. Hasta porque Dios se hace presente todo el momento. Solo que a veces nuestro día es tan agitado, tenemos tantas cosas que hacer que não conseguimos perceber Ele hablando, Ele estando presente. Porque, por ejemplo, yo esta noche dormí de maravillas. Qué Entonces, bueno. conseguí dormir. Solo de tener dormido, Dios ya está hablando comigo Sí. assim, Maína, eu estive aí te dando descanso durante a noite. É que a vezes as pessoas pensam que hablar, quando Deus habla, é uma voz que sale, pero não. Ele descansar a noite, Sim. ele despertar. Quando me despertei, Dani, os pajaritos estavam como se fossem uma orquestra aí cantando. O que é Deus hablando comigo? Que Ele preparou algo tão lindo para mim, para que eu contemplara. Salí de minha casa, vine hasta acá, nada passou. É Deus hablando, eu estive aí te protegendo. Então, em cada detalhe, Sim. Deus habla com nós outros, pero a vezes é como este rádio aí que não está bem sincronizado, que uno não consegue escuchar ele hablando. E é isso que vamos falar hoje, não? Sí, a la voz de Dios, como hablé, tiene que poner atención porque es una voz suave. Y es cierto, Él prepara el día para nosotros en cada detalle. Cuando usted no está dispuesta a oír, que ella poner aquella atención, ya separar aquel momento, usted no ve todo esto, que cada día tiene una nueva oportunidad. Cada día Dios quiere hablar algo importante. Imagínese empezar el día con este algo importante, esta revelación que Dios te quiere dar a través de la palabra de Él, ¿no? Porque escuchamos a Él orando, escuchamos a Él en la palabra de Él. ¿Y cómo? Este momento. Se eu empecé o dia, já tenho aí minha Bíblia e já aprendo a escuchar, a buscar esta voz suave, pero poderosa, ele vai falar porque ele quer falar com nós, não? Ele é o mais interessado, a pessoa mais interessada em ter este relacionamento com Sí. nós. Y es importante tener esta sensibilidad, ¿no? Para escuchar la voz de Dios. La persona se despertó, ella está allí, ela ya hizo su oración, às vezes tiene que salir, está a camino, ¿no? A su trabajo, pero a veces allí el Espíritu Santo, Dios puede hablar con ella, Sí. ¿no? Pero ella tiene que tener esta sensibilidad. Assim é, porque Deus ele sempre vai falar, não? Só que às vezes uno está tão distraído. Hoje em dia, principalmente, as pessoas estão tão distraídas com as notificações de celular, distraída com as preocupações, com o estresse do dia a dia. Não, às vezes essa pessoa ela já desperta e já desperta assim no piloto automático, não? Ela já full. simplesmente vai e tem que fazer tantas coisas. Ela está tão distraída, está tão preocupada, está tão irritada, escutando os gritos desse mundo, não? E ela deixou de escutar a voz de Deus, não? Não é que Deus deixou de falar com ela, é que ela deixou de escutar esta voz. E é tão importante ter este momento e ter esta autoanálise de perceber. Quizás esta amiga, ella era assim, ella tenía no voy a decir este hábito, costumbre, pero ella sabía priorizar, ella hacía eso. Y con el mundo, él está así, el ritmo Não para. está demasiado. Uhum. Nada en el mundo disminuye. Nada, la carga de trabajo, las cobranzas, el ritmo, nada disminuye, solo aumenta. Entonces, de verdad, si uno es sutil, si uno no percibe, pouco a pouco, ella, sin darse cuenta, ella va dejando. Porque todo lo de Dios, Él te invita, Él te llama, Él no invade, Él no te obliga, y el mundo hace eso. E a palavra de Deus
habla que ele habla de forma sutil, assim, de forma amável e Mansa. mansa. E la naturaleza de Deus é estar presente. Ele está presente com nós outros. E ele está presente hablando, se manifestando. Só que às vezes é isso, estamos com tantas tarefas, com tantas distrações que não conseguimos valorar sua presença e sua voz, e isso acaba nos distraindo e nos deixando até mesmo angustiadas ou afligidas, não? Sim. E Carla falou na palavrita muito importante, prioridade. Porque se estamos assim, às vezes estamos na sala ou em um grupo de pessoas e tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, não? Ah, principalmente quando estamos entre mulheres, não? Estamos várias amigas, estamos aí, várias pessoas falando tantas coisas, só que sempre vamos a priorizar ou sempre vamos escutar aquela pessoa que mais priorizamos. Pode haver várias pessoas falando, só que eu vou priorizar, eu vou escutar, melhor dito, aquela pessoa que eu priorizo. Então, às vezes, é isso que passa com essa pessoa que nos escuta neste momento. Já deixou de priorizar a Deus. Então, infelizmente, ela tem escutado muitas vozes, ha escutado muitas coisas, mas ela deixou de priorizar a Deus. Ela deixou de escutar a voz principal. E não estamos aqui para poder julgar, não? Não, Essas pessoas, claro que não. pero para poder mostrar como podemos separar este tempo, não envolver, saber onde derramos escutar a voz de Deus e volver a escuchar esta voz, Sí. ¿no? Y es porque así, a veces la persona elige atajos, no shortcuts. Ella quiere ir para, como todo es muy acelerado, ella quiere ir para el más fácil. Ah, voy al más fácil. Y tengo un problema, más fácil es ir donde una amiga, una vecina, una persona que está ahí, que yo veo. Entonces yo empiezo a pedir consejos. Entonces, Bruna, solo que ustedes son de la parte de Dios, ¿no? Ustedes hablan de la parte de Dios, pero a veces una amiga que no está en la misma fe. Entonces ella va a esta amiga, va a la otra, a ella, ¿qué usted cree? ¿Yo debo o no debo? Ahí la amiga, ay, no. Ahí la otra, ay, sí. Entonces ahí ella hace un balance, un promedio y sigue, como fue más que sí, voy con eso. Y al final ella termina por un problema y tiene que regresar todo para atrás. Y a veces es un problema que ni da para, o sea, remediar, o sea, regresar y hacerlo otra vez. Entonces, no conviene. No conviene, usted tiene a su disposición a un Dios, usted tiene a su disposición la palabra. Tenga esto como su, así, Brújula. Su guía. como su guía, porque a veces la Biblia está allá y no se usa. Y cuando usted la abre, ahí está todo el secreto, ¿no? Entonces, a veces hay dos maneras que uno no está escuchando la voz de Dios. Dos maneras. Una es esto, ¿no? El ruido del mundo, la persona no baja el volumen. Y está ahí involucrada, se dejando llevar, como dicen, ir con la corriente. Y la otra forma de no ir es no hacer caso. Cuando usted escucha algo que quizás no era exactamente lo que usted quería escuchar. Usted busca amiga, usted busca así, porque usted sabe que ella te va, como ella ya piensa más o menos como tú, entonces tú sabes que tú vas a ella te va a dar una respuesta que tú quieres escuchar. Y eso a veces no es lo que va a pasar cuando usted habla con Dios, pero las palabras de Él son verdad y vida. Entonces, esta palabra, ella te va a llevar al camino. Entonces, a veces es esto, no querer hacer caso. Es ok, es eso que yo tengo que hacer, pero ¿y si? ¿No? ¿Y si? Entonces, final de todo, puerta cerrada. Porque às vezes esta jovem, não, que nos está vindo, ella habla, não? Eu quero oír a voz de Deus, eu quero uma direção para minha vida, para algo, e o Espírito Santo dá, não? Ele habla, pero a vezes não é o que ella quiere oír, não? E aí ela empieza a ir em outras pessoas para tentar escuchar o que ella quiere, o que vai agradar a ella, não? E não é assim, não? O Espírito Santo habla conforme a necessidade de uno.
pero Sim. muitas das vezes uno não quer negar a si mesmo É. e quer escutar aquilo que vai agradar, não? É, assim é. Ela quer escutar a voz dele coração, não? Uhum. E isso passa muito, não? Isso já passou comigo também, porque eu antes de me casar, eu já comentei isso acá, que eu quedei um relacionamento de 5 anos. Então, durante o tempo, Deus ele hablava. Deus me Uhum. mostrava que não era esse relacionamento, não era para mim. Só que eu não queria escutar a voz de Deus, porque eu queria tanto, não conseguia imaginar minha vida sem essa pessoa. Então, eu escutava a voz dele coração. Porque muitas das vezes eu orava e falava, ai Deus, habla comigo. E se criava uma situação, o próprio Deus falando, tá vendo, Ira? Não é para ti. Eu pensava, ah, não, Deus, não é essa resposta que eu quero. Não é essa resposta, não. Sem nele eu não posso viver, porque era Uhum. o sentimento. Então, muitas jovens passam por isso. Elas estão vendo que está em um mau relacionamento, mas não conseguem sair. E elas não, a verdade não é que Deus não habla, é que elas não querem escutar a voz de Deus, porque para elas é mais conveniente escutar a voz do coração. Ela já ama essa pessoa, já não consegue imaginar sua vida sem essa pessoa. Então, ela segue escutando a voz do coração. E é difícil. Pero se a pessoa não sai dessa situação, e Deus sempre vai querer o melhor para ela. Quando eu deixei de escutar a voz do coração, a que me doleu muito, e consegui sair desse relacionamento, não? Então, eu vi ali que Deus ele pôde cumprir o propósito dele em minha vida, Uhum. simplesmente por ele de eu deixar de escutar a voz do coração, deixar de ser minha vontade para ser a vontade de meu Deus, não? Sim. Y eso es tan importante que hasta está escrito, ¿no? Ah, si mi pueblo me escuchar. A veces el Espíritu Santo solo está esperando isso. Não É. escute a voz de tus emociones, não escute a voz de tu coração. Solo me escucha, es la razón. Porque quando damos ouvidos à voz de Deus, a voz del mundo e as vozes que traem os conflitos têm que ser ignoradas. Não, Uhum. não podemos poner atenção, porque se damos atenção, elas vão generar atitudes que não são boas para nós outros, E não? é uma forma de que você perceba, se você, porque a vezes nossas amigas podem dizer, não, pero eu hago isso, eu sempre estou aí escutando e todavia, pero es por exemplo, você pode ver o curso de sua vida. El curso de su vida, los resultados que usted ha tenido, como está yendo su día a día, vai enseñar a voz que te está guiando, Uhum. ¿no? Como siempre damos así aquele ejemplo de cuando la persona tapa los ojos, totalmente no ve, y una persona guía a ella, oh, vá um pouquinho para tu esquerda, um pouquinho para tu direita, vá guiando para que ella llegue a un lugar. Se esta persona que te está guiando não te guia bem, você vai quedar dando vueltas e nunca vai chegar. E é muitas das vezes isso, que assim você sente sua vida. Quizás sua vida está dando vueltas, a vida de ellas está dando vueltas e não está chegando. Esto não é o guiar de Deus. Deus te hace chegar a seus objetivos, Deus te hace chegar a suas metas. Eu sei que novos desafios vão aparecer, pero Deus te hace vencer, Deus te guia. Sim. E a voz de Deus não genera dúvida, não? Em nós É. outras. Quando esta pessoa, se é algo que eu hago em minha vida, não? Quando eu pido algo a Deus, uma resposta, ou que Ele hable comigo, e eu não tenho a paz, é Uhum. porque não é a vontade de Deus, não? Porque lá é como falamos, a voz de Deus, a palavra de Deus nos traz essa paz, esta Uhum. confiança, não? Então, Sim. se a pessoa está, como você falou, a vida de ella está toda, porque às vezes ella não está escutando a voz de Deus, não? Então, Uhum. isso genera dúvida, genera medo, e a vida da pessoa não avança, porque já não está escutando a voz de Deus, não? Essa é uma das formas de identificar. Sí, y Uhum. la conciencia, ¿no? É. Mira como está a sua consciência, porque é aí que Deus habla, ¿no? É. Às vezes eu não penso, vou escutar algo ou vai passar algo. Não, é em uma consciência. Sabe aquele momento que vem aí em tu cabecita assim, não habla isso. Uhum. Às vezes tu tem o melhor argumento para ganhar uma peleia. Eu tenho o argumento perfeito para falar, pero adentro vem e diz assim, calladita es más bonita. Calladita es más bonita. No habla eso. Eso es la voz de Dios, en nuestra conciencia. O cuando está acercando para hacer algo y Él te muestra, no hace así, no actúa de esta manera. Es la voz de Dios hablando y eso te da fuerza para tomar la actitud correcta, ¿no? Sim, para identificar, ¿no? A voz que não é de Deus, ella te deixa insegura,
¿no? Ella te deja Com confundida, dúvidas. con dudas, te da miedo. Uhum. O sea, si estos son cuando usted piensa en un asunto que usted tiene que tomar decisiones, usted tiene todos estos sentimientos involucrados, entonces empiece a ir a Dios. Porque estas voces que están hablando no es la voz de Él. Porque la voz de Él es totalmente diferente, ¿no, Dani? Assim, Como la voz de Él pasa seguridad, la voz de Él te pasa, te impulsiona, o sea, Uhum. te incentiva certeza. Aham. para que usted siga adelante. Por ejemplo, cuando muchas veces una persona viene a hablar con nosotros, ella sale de ahí hablando así, amén, es eso, yo voy, yo sé que voy a conseguir, porque siempre orientamos basado en la palabra. Entonces, esto que promueve, no hay nada de confusión, hay fe. Entonces, ¿cómo saber que es la voz de Dios o son Uhum. los gritos de desesperación de este mundo? Es esto, lo que está generando en mí, adentro mío, ¿no? E temos que saber identificar, não? Ujú. Porque Deus ele pode falar de muitas maneiras diferentes. Deus ele habla de várias maneiras. Às vezes esta pessoa ela está passando por uma situação, não? Que neste momento ela está se sentindo sola. Não, essa pessoa que nos escuta está passando por um momento que ela se sente sola. Parece que todas lhe abandonaram, parece que ela se sente solita, parece que ela não tem nada com ela, não? E ela pensa, hasta Deus se silenciou. Nem a voz de Deus eu escuto mais. Pero Deus não há deixado de falar. Deus ele não deixa de falar. Simplesmente Deus permitiu essa situação que ela se sinta sola neste momento, porque como ela estava muito ocupada com Sim. muitas coisas, então se Deus permitiu essa situação para que ela volver a ter intimidade com Ele, para que ela volver aos pés dele, não para que ela volver a escutar a voz, porque ela estava tão ocupada. Então, temos que saber também que Deus, ele está em silêncio, ele também está falando. Não, ele está permitindo apenas uma situação para que uno pueda volver a los braços dele, para que uno pueda volver a ser hijo, a escuchar como aquela oveja, não? Que escute a seu pastor. Então, por isso, pode passar isso, não? Uhum. Y a veces la persona, ella, así, como estamos dando ejemplos, no es juzgando para nada, porque esto puede pasar con con Com todos cualquiera. nós outros, aham. A veces la persona, ella viene y ella ya tomó todas las decisiones que ella pudo tomar. Todas las decisiones, ya hizo, a ella viene a nosotros y dice así, ay, estoy hecha a pedazos, todo salió mal, ahora necesito la ayuda de Dios. Cuando era para ser todo lo contrario, era para ser todo lo contrario. Si la persona empieza colocando todo en las manos de Dios, ella no va a estar perdida, ella no va a llegar a esta situación. Al contrário, ela vai dar testemunho, vai dizer, ó, eu hice e coloquei em Deus, Ele me orientou todo e eu consegui. Então, se transforme esta situação, transforme este ritmo em testemunho. Barre este volume, desacelere, porque o mundo quer que uno esté acelerado. El mundo quiere, y es, para nosotras mujeres es súper normal porque tenemos muchas tareas. Entonces queremos estar haciendo, llega una persona en nuestra casa y queremos hacer, y estamos en el trabajo haciendo, llegamos en la casa muerta, no queremos hacer más nada. O sea, estamos poniendo todo al revés, ¿no? E às vezes, se uno não cuida, isso vai passando, aí passa o primeiro dia, não escutou a voz de Deus, viveu aquele dia fazendo um montão de coisas, aí el outro, e aí quando uno se dá conta, já não escuta mais a voz de Deus, não? Já se perdeu esta sensibilidade, e é algo que ella vai ter que buscar de novo esta comunhão, esta intimidade com Deus, porque ella deixou passar, não? La buena parte, ¿no? Que ella podría ter elegido en su vida todos los días, ¿no? Conocer este tiempo, ¿no? Cuando usted habló de buena parte, Sí. yo me acordé de Marta y María. Uhum. Marta tenía estos días agitados de ella.
E ella, quando tuvo esta oportunidade, quantas foram as pessoas que tiveram esta oportunidade? Para pensar em la Bíblia, quantas? Algumas, Uhum. pero não muitas, Uhum. de receber al Senhor em sua casa. E claro, entendemos que quando chega uma pessoa, queremos dar o melhor, pero quando chega uma pessoa que tem para dar para mim, mais de lo que eu tenho que dar para ella, eu tenho que fazer tempo para escutar esta pessoa. E Jesus tinha muito mais para dar Uhum. que Marta para ele, não? Então, Maria eligió esta buena parte es oír. Sí, y muestra mucho de nuestra humildad. Uhum. Cuando ella paró a los pies, ella se rindió, ahí mostrando así la humildad que ella tenía, porque a veces no escuchamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Uhum. Y ahí viene así, no, Exatamente. yo sé cómo hago. Entonces, Uhum. cuando ella para y se sienta y ella se humilla, Uhum. ella se rinde, y eso es precioso a los ojos de Dios, porque ele mira esta inocência, esta pureza de dizer assim, ai, eu não sei fazer nada, eu preciso que tu me oriente, eu preciso que tu me guie, eu preciso que tu esteja aí me dando suas orientações, porque eu quero isso. Então, habla muito de nossa humildade. E, a vezes, passamos por problemas e situações que é Deus fazendo nós outros parar e se humilhar a seus pés para dizer assim, mira, eu estou contigo, eu quero te ajudar, mas tu precisa parar e me escuchar, porque a tua maneira não sai bem as coisas, não? Uhum. Uhum. E ella priorizou este momento com Deus, não? Diferente de Marta, não? Ela estava já tão apurada fazendo as coisas que ella não priorizou o momento. E às vezes passa isso, não? A pessoa, ella, para poder volver a escutar a voz de Deus, ela tem que barrar o sonido do mundo, não? Sacar as notificações, sacar tudo isso, sacar essa preocupação e tudo o que ella está deixando ella dejar de escuchar a voz de Deus para poder escuchar a voz de Deus. Pero muitas das vezes é o momento que ella vai criar para poder escuchar. É aquele momento que ella já não saca mais para poder ler a palavra de Deus, não? Para Uhum. poder orar, para poder estar ali aos pés de Jesus, para poder. Aquele momento foi o que Maria isso, não? Ela aproveitou aquele momento. Às vezes essa pessoa ela está na igreja, na reunião, não? Ela está ali na reunião e aquele momento que ela poderia estar escutando a palavra de Deus, ela está ali todo o tempo no celular. Ai, Deus meu, ela nem apaga o celular, não. O celular está prendendo ali e ela queda preocupada com as coisas que ela tem que fazer na casa, ela queda tão preocupada e naquele momento que era para ela poder estar priorizando, escutando a voz de Deus, ela está escutando outras Uhum. vozes, não? Sim. E outra coisa que me chama a atenção entre Marta e Maria, um exemplo, a casa deveria estar llena, não, de pessoas. Então, um montão de gente para servir a comida e tudo. Pero Maria, ela derrou todo isso, não? Uhum. Ela falou, não, eu vou deixar e vou ouvir a voz de Jesus, porque imagina, não? Jesus agir com ela. E lo mesmo é com nós outras, não? Às vezes, por exemplo, temos que limpar a casa, fazer a comida, sair, volver, fazer um montão de coisas. Pero quando valoramos ouvir a voz de Deus, derramos todo, não? Uhum. Lo mesmo é uno venir à igreja. Tem um montão de coisas que fazer. O tempo que iba a quedar na igreja, iba a adelantar coisas em la casa, não sei, pero uno valora, Uhum. prioriza a comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. Então, prioriza ali o momento para ouvir a voz de Deus, que foi o que hizo Maria, não? Uhum. E quando a pessoa já toma este momento em la manhã, é isso que ella está Uhum. haciendo. Uhum. Y la Ella está palabra. sentando no al pé del Senhor. Sí, y es por eso que es necesario abrirnos la Biblia, escuchar la voz Uhum. de Dios. Hablamos de varias maneras que Dios habla porque es distinta, mas no hay nada tan poderoso quanto la palabra entrando adentro de nosotros y transformando nuestro ser, porque ella viene y limpia, ella viene y pone las cosas en su lugar. La palabra transforma, cambia, e é um momento, uma dedicação que temos de parar, sentar aos pés de Jesus e abrir a palavra e deixar Ele fazer o trabalho aí em nós outros, porque todos os dias temos que poner as coisas em seu lugar por esta correria que temos do dia a dia, por tudo que hablamos aqui. Então, deixar Ele consertar as heridas, deixar Ele poner as coisas em seu lugar é importante. E o mundo não quer isso, o dia a dia não nos deixa isso. Então,
por isso preciso priorizar. Se não priorizo, passa e não recebo, não? Mas hablando de escuchar a palavra, hay una palabra en la Biblia que me gusta mucho, que dice assim: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces la pregunta es, no es que, ¿será que Deus dejó de hablar? Não, a pergunta é: será que estou escutando a voz de meu pastor, de meu Senhor? Porque as ovelhas, elas escutam a voz de seu pastor. Então, quando ela já sabe quem é seu pastor, por mais que outras pessoas cheguem e chamem, ela não vai. Pero quando chega o pastor e hace o ruído, elas saem correndo, não como vários vídeos que já vimos até na internet. Então, é assim, como Bruna falou, pode estar llena na casa, pode haver muitas outras vozes, pero sempre vamos priorizar a escutar. Independente da situação que estamos passando, independente da situação que estamos vivendo, pero sempre vamos priorizar escutar a voz de nosso pastor e seguir aquele que ele está falando com nós outros, verdade? Sí, porque hay cosas que solo Él que puede hablar con uno, solo Él. Sim. No adelanta usted quedar tratando de hablar con todas las personas a su entorno, pero es solo con Él. Entonces vaya a Él, que quizás ahora mismo usted puede preguntar, ¿será que hoy yo tuve este momento? Hoy usted tuvo este momento. Entonces, empiece, porque todo es por practicar. Yo empiezo a practicar y Dios y el Señor Jesús es así, Él te va hablando poco a poco, Él te va dando poco a poco, ¿no? Hay una parte que Él dice, no te puedo dar todo, no te puedo revelar todo ahora porque aún no podéis recibir. Entonces, Él quiere a cada día es una oportunidad de escuchar, oírlo y recibir de Él esta nueva revelación, que es algo que todavía usted no entendió, es algo que usted leyó, pero todavía usted no alcanzó, no comprendió. Y Él está ahí para que usted venga a madurar su relacionamiento con Él, para que, y una cosa es cierta, cuando usted empieza a madurar su relacionamiento con Él, usted lo va escuchando con mucho más fácil. El mundo va quedando más, el sonido del mundo va dejando de existir para uno y la voz de Dios va quedando cada vez más clara y evidente, ¿no? Exatamente. E é algo, lo que você está falando, que uno tem que fazer todos os dias, não? É algo que uno tem que buscar todos os dias. Incluso estávamos platicando, não? Que a vezes a pessoa é hasta, pero passa. Está em la igreja, não? Aí ela está de para ouvir, está com o marido ou com os filhos. O pastor está falando e ele está haciendo assim, não? Esta palavra é para você. Ponga atenção. E às vezes estava passa muito, não? E aí a pessoa, pero o Espírito Santo está falando com ella, não? Pero ella já não tem ouvidos, ela quer quedar mirando a vida de los demás, sendo que às vezes o Espírito Santo está usando aquela prédica, aquele momento para ella, não? Então, hasta reímos assim, não? Pero isso passa muito, não? Em famílias, em matrimônios, pero hasta en eso muestra que a pessoa já não está escutando mais a voz de Deus, não? Sí, y esto es preocupante porque cuando la persona escucha para otro, la fe que usted tiene para usted Para ti misma. mismo. O sea, yo escuché, aunque usted pueda decir si esta persona estuviera aquí o esta persona que está a su Ayudaría. lado te ayuda, pero se coloca humilde, como Maína dijo de María, se coloque humilde, esta palabra es para mí, ¿no? Y yo quiero dejar aquí esta palavra que ella es sencilla, nosotros conocemos esta palabra muy bien, pero no se trata de conocer, no se trata de recibir, esta palabra es para mí, en primer lugar, y practicarlo. Colocar esta palavra em prática, porque es esto que va a hacer, primero, total diferencia, y segundo, que usted llegue al final de esta batalla victoriosa, porque es eso que Dios quiere hacer, ¿no? Y dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea que es completo. La palabra de Dios, ella es así, no hay exageración. Las palabras, ellas tienen total significado. Incluso cuando nosotros estamos leyendo la palabra, tenemos que ver todo eso, la manera que leemos, ¿no? Yo voy a leer. Pero vea, yo estoy aquí a la puerta. Él está a la puerta hoy, ahora. Ele vai estar em la noche, quando usted vaya a dormir. Mañana tempranito, ele vai estar. Ele está aí, chamando a nós outros. Se hacemos caso, porque quando ele disse, se ustedes oyen mi voz, é que hacer caso, não? Se ustedes hacen caso, entraré a ele e cenaré. Então, ele vai a guiar este bello camino de esta persona, de nosotras que odiamos y practicamos. Y es todo por el día de hoy, este episodio. Si le gustó, comparta con sus amigos, comparta con sus familiares. Tenemos nuestras plataformas, Bruni. Sí, usted nos puede seguir, ¿no? Por nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, y también por YouTube y Spotify, que es Podcast con Ellas. Es muy importante, ¿no? Que entren, dejen sus comentarios, que para nosotras es muy importante, ¿no? Sí. Y también tenemos una invitación. Também temos uma invitação muito especial para ti, mulher. El dia 4 de abril temos nossa reunião de autoajuda. É uma reunião muito especial para você que é mulher, para você que é jovem. Eu não me vou a perder. Vocês vão perder? No. A las 6 de la tarde vamos a estar ahí. No. Y es todo por hoy, pero mañana vamos a estar de regreso con ustedes.